17. Nicodemos. Nicodemos ocupava uma alta posição entre a nação judaica. Possuía educação superior e talentos acima do comum, sendo membro honrado do Conselho Nacional. Juntamente com outros, fora tocado pelos ensinos de Jesus. Embora rico, instruído e honrado, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. As lições recebidas diretamente dos lábios do Salvador o haviam impressionado muito e desejava conhecer mais sobre essas maravilhosas verdades. A autoridade que Cristo manifestara na purificação do templo tinha despertado nos sacerdotes e autoridades um ódio profundo. Temiam o poder desse estranho. Uma ousadia assim vinda de um desconhecido galileu não devia ser tolerada. Decidiram acabar com sua obra, mas nem todos concordavam com isso. Alguns temiam se opor a uma pessoa tão claramente dirigida pelo Espírito de Deus. Lembravam-se de como profetas haviam sido mortos por terem repreendido os pecados dos líderes de Israel. Sabiam que a servidão dos judeus a um povo pagão era o resultado de rejeitar as repreensões de Deus. Temiam que, conspirando contra Jesus, os sacerdotes e autoridades estivessem seguindo os passos de seus antepassados e trouxessem sobre a nação novas calamidades. Nicodemos havia partilhado desses sentimentos. Em uma reunião do Sinédrio, na qual fora considerada a atitude a ser tomada para com Jesus, tinha aconselhado cautela e moderação. Insistira em que, se Jesus estava realmente investido de autoridade dada por Deus, seria perigoso rejeitar suas advertências. Os sacerdotes não haviam ousado desprezar esse conselho e, temporariamente, não tomaram medidas explícitas contra o Salvador. Desde que ouvira Jesus, Nicodemos tinha estudado ansiosamente as profecias sobre o Messias, e quanto mais pesquisava, mais forte era a sua convicção de que este era aquele que viria. Assim como muitos outros em Israel, ele sentira-se bastante aflito com a profanação do templo. Fora testemunha ocular da cena da expulsão dos vendedores e compradores por Jesus. Presenciara a maravilhosa manifestação de poder divino. Tinha observado o Salvador receber os pobres e curar os enfermos. Acompanhara a expressão de alegria deles e escutara suas palavras de louvor. Não havia como duvidar de que Jesus de Nazaré era o enviado de Deus. Queria muito conversar com Jesus, mas tinha receio de procurá-lo na presença de outras pessoas. Seria humilhante demais para um grande líder judeu declarar-se simpatizante de um mestre ainda tão pouco conhecido. Se esse contato chegasse ao conhecimento do Sinédrio, isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do conselho. Decidiu conversar em segredo, desculpando-se com a ideia de que, se fosse abertamente, outros poderiam seguir seu exemplo. Depois de investigar, descobriu o lugar de retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras. Esperou até que a cidade silenciasse no sono e foi em busca de Jesus. Na presença de Cristo, Nicodemos experimentou uma estranha timidez que tentou ocultar sob um ar de compostura e dignidade. Rabi, disse ele, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ao falar dos raros dons de Cristo como mestre e de seu maravilhoso poder de realizar milagres, Nicodemos esperava preparar o terreno para a conversa que pretendia ter. Suas palavras tinham como objetivo expressar e despertar confiança. Porém, na realidade, demonstravam incredulidade.
Não reconheceu Jesus como o Messias, mas apenas como um mestre enviado por Deus. Em vez de agradecer essa saudação, Jesus fixou os olhos no visitante, como se estivesse lendo seu coração. Em sua infinita sabedoria, viu nele alguém que buscava a verdade. Sabia o objetivo dessa visita e, no desejo de aprofundar a convicção já existente no coração do ouvinte, foi diretamente ao ponto, dizendo solene, mas bondosamente: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos tinha ido falar com o Senhor, pensando em debater com ele, mas Jesus lhe apresentou os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos: não é tanto de conhecimento teórico que você precisa, mas de transformação espiritual. Não necessita satisfazer sua curiosidade, mas ter um novo coração. É necessário que você receba nova vida de cima antes de compreender as coisas celestiais. Antes que ocorra essa mudança, tornando novas todas as coisas, você não poderá receber a salvação ao discutir comigo sobre minha autoridade ou missão. Nicodemos ouvira a pregação de João Batista sobre o arrependimento e o batismo, indicando ao povo aquele que batizaria com o Espírito Santo. Ele próprio sentira que havia falta de espiritualidade entre os judeus, que, em grande parte, eram dominados pela hipocrisia e ambição mundana. Esperava que a situação melhorasse quando o Messias viesse. No entanto, a mensagem tocante de João Batista deixara de provocar nele a convicção do pecado. Fariseu rígido, orgulhava-se de suas boas obras. Era muito estimado por seus atos de bondade e generosidade na manutenção do serviço do templo e tinha certeza da aprovação de Deus. Ficou assustado com a ideia de um reino puro demais para que ele o enxergasse em sua condição atual. A ilustração do novo nascimento empregada por Jesus era familiar a Nicodemos. Os conversos do paganismo à fé judaica eram muitas vezes comparados a crianças recém-nascidas. Portanto, devia ter percebido que as palavras de Cristo não eram para ser interpretadas em sentido literal. Entretanto, por ter nascido israelita, acreditava ter lugar garantido no reino de Deus. Achava que não precisava de mudança alguma. Daí sua surpresa diante das palavras do Salvador. Ficou irritado pelo fato de que tais palavras foram aplicadas a ele. O orgulho do fariseu lutava contra o sincero desejo do pesquisador da verdade. Admirava-se de que Jesus lhe falasse da maneira como falou, não respeitando sua posição de líder em Israel. Perplexo, ele se descontrolou e respondeu a Cristo com palavras cheias de ironia. Como pode um homem nascer sendo velho? Como muitos outros, ao ver sua consciência confrontada com uma verdade incisiva, revelou o fato de que o homem natural não aceita as coisas que são do Espírito de Deus. Nele não há nada que corresponda às coisas espirituais, pois elas se discernem espiritualmente. No entanto, o Salvador não enfrentou argumento com argumento. Erguendo a mão em solene e calma dignidade, enfatizou a verdade com mais firmeza. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos sabia que Jesus se referia ao batismo em água e à renovação da mente pelo Espírito de Deus. Ficou convencido de estar na presença daquele cuja vinda João Batista havia predito. Jesus continuou: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. O coração por natureza é mau, e quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Nenhuma invenção humana pode encontrar o remédio para o coração pecador. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus,
nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 7. Do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A fonte do coração deve ser purificada, para que suas águas sejam puras. Aquele que se esforça para alcançar o céu pelas próprias obras, observando a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha uma religião meramente formal, uma aparência de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Ocorre a morte do eu e do pecado e surge uma vida totalmente nova. Essa mudança só pode ser realizada por meio da eficaz atuação do Espírito Santo. Nicodemos continuava perplexo, e Jesus usou o vento para ilustrar o que desejava dizer. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. João 3, 8. Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores, fazendo sussurrar as folhas e as flores. Porém é invisível, e ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre quanto à atuação do Espírito Santo no coração. Como os movimentos do vento não pode ser explicada. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o momento ou o lugar exatos de sua conversão, nem relembrar todos os passos desse processo. Porém, isso não prova que ela não está convertida. Por meio de um agente tão invisível como o vento, Cristo está continuamente agindo no coração. Pouco a pouco, talvez sem que a pessoa tenha consciência do fato, produzem-se influências que tendem a atrair a mente para Cristo. Isso pode ocorrer quando se medita nele, quando se lê as Escrituras ou quando se ouve a mensagem do pregador. De repente, quando o Espírito chega com um apelo mais direto, a pessoa se entrega alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos de conversão repentina, mas é o resultado de um longo processo de conquista efetuado pelo Espírito de Deus, um processo que requer paciência e tempo. Embora o vento seja invisível, produz efeitos que são vistos e sentidos. Assim, a obra do Espírito na pessoa se revelará em cada ato daquele que experimentou esse poder salvador. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados e as más ações são renunciadas. O amor, a humildade e a paz ocupam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o rosto reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando, pela fé, o coração se entrega a Deus. Então, aquele poder que ninguém consegue ver cria um novo ser, à imagem de Deus. É impossível a mente finita compreender a obra da redenção. Seu mistério excede o conhecimento humano. No entanto, aquele que passa da morte para a vida percebe que é uma realidade divina. Podemos conhecer o começo da redenção aqui, mediante uma experiência pessoal. Seus resultados alcançam a eternidade. Enquanto Jesus falava, alguns raios da verdade penetraram a mente do líder. A suavizadora e conquistadora influência do Espírito Santo tocara seu coração. No entanto, não compreendeu plenamente as palavras do Salvador. Ficou mais impressionado com a maneira como seria realizado o novo nascimento do que com a necessidade dele. Admirado, disse: "Como pode suceder isto? Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas?" perguntou Jesus. Sem dúvida, uma pessoa encarregada da instrução religiosa do povo não devia desconhecer verdades tão importantes.
As palavras de Jesus significavam que, em vez de se sentir irritado com as palavras da verdade, Nicodemos devia ter uma opinião mais humilde sobre si mesmo em vista de sua ignorância espiritual. Apesar disso, Cristo falava com dignidade tão solene e tanto o olhar quanto a voz expressavam um amor tão sincero que Nicodemos não se ofendeu ao compreender sua humilhante condição. Contudo, quando Jesus explicou que sua missão na terra era estabelecer um reino espiritual e não temporal, seu ouvinte ficou perturbado. Vendo isso, Jesus acrescentou: Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Se Nicodemos não conseguia aceitar os ensinos de Cristo, que ilustravam a obra da graça no coração, como entenderia a natureza de seu glorioso reino celestial? Não reconhecendo a natureza da obra de Cristo na terra, não conseguiria compreender sua obra no céu. Os judeus que Jesus havia expulsado do templo alegavam ser filhos de Abraão, mas fugiram da presença do Salvador porque não conseguiam suportar a glória de Deus que se manifestava nele. Revelaram que não estavam, pela graça de Deus, habilitados a participar dos sagrados cultos do templo. Eram zelosos em manter uma aparência de santidade, mas negligenciavam a santidade do coração. Enquanto eram meticulosos defensores da letra da lei, violavam constantemente o espírito dela. Sua grande necessidade era aquela mesma mudança que Cristo tinha explicado a Nicodemos: um novo nascimento moral, uma limpeza do pecado e renovação do conhecimento e da santidade. Não havia desculpa para a cegueira de Israel quanto à obra da regeneração ou transformação espiritual. Pela inspiração do Espírito Santo, escrevera Isaías: Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 64, 6. Davi suplicara: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, 10. E por meio de Ezequiel tinha sido dada a promessa: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 26 e 27. Nicodemos havia lido essas passagens com a mente obscurecida, mas começava a compreender o significado delas. Via que a mais rígida obediência à simples letra da lei, em relação à vida exterior, não poderia habilitar ninguém a entrar no reino do céu. No conceito humano, sua vida tinha sido justa e digna de honra, mas na presença de Cristo, sentia que seu coração era impuro e sua vida destituída de santidade. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Quando o Salvador lhe explicou o que dizia a respeito ao novo nascimento, ele ansiava experimentar essa mudança em si mesmo. Como isso poderia ocorrer? Jesus respondeu à pergunta não formulada. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ali estava um assunto familiar a Nicodemos. O símbolo da serpente levantada lhe tornou clara a missão do Salvador. Quando o povo de Israel estava morrendo pela picada das serpentes, Deus instruíra Moisés a fazer uma serpente de metal e colocá-la no alto, no meio da congregação. Então foi anunciado no acampamento que todos os que olhassem para a serpente viveriam. O povo sabia que, em si mesma, ela não possuía poder para ajudá-los. Era um símbolo de Cristo. Da mesma forma que a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras foi erguida para curá-los, alguém nascido em semelhança de carne pecaminosa seria seu redentor.
Muitos israelitas olhavam o serviço sacrificial como tendo em si mesmo poder para libertá-los do pecado. Deus desejava ensinar-lhes que esse serviço não tinha mais valor que aquela serpente de metal. Tinha o objetivo de dirigir a mente deles para o Salvador, tanto para a cura de suas feridas, quanto para o perdão dos pecados. Não podiam fazer nada por si mesmos, somente mostrar sua fé na dádiva de Deus. Deviam olhar e viver. Os que haviam sido mordidos pelas serpentes poderiam ter demorado para olhar, poderiam ter posto em dúvida a eficácia daquele símbolo metálico, poderiam ter pedido uma explicação científica. Entretanto, nenhuma explicação lhes era dada. Deviam aceitar a palavra que Deus lhes dirigia por intermédio de Moisés. Recusar-se a olhar era morrer. Não é por meio de debates e discussões que a mente é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e levou-a consigo. Examinou as Escrituras de maneira nova, não para discutir uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Ao submeter-se à direção do Espírito Santo, começou a ver o reino de Deus. Hoje em dia, milhares de pessoas necessitam da mesma verdade ensinada a Nicodemos por meio da serpente levantada. Confiam em sua obediência à lei de Deus para obter sua aprovação. Quando são convidadas a olhar para Jesus e crer que Ele as salva apenas pela sua graça, exclamam: como isso pode acontecer? Como Nicodemos, devemos estar prontos para entrar na vida eterna pela mesma forma que o maior dos pecadores. Além de Cristo, não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, 12. Por meio da fé, recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso Salvador. Ela não obtém nada. Ela é a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. E nem sequer podemos nos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. As Escrituras dizem a respeito de Cristo: Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5, 31. O arrependimento vem de Cristo tão certamente como o perdão. Então, como podemos ser salvos? Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem. E todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. A luz que brilha da cruz revela o amor de Deus. Seu amor nos atrai a Ele. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então o Espírito de Deus, por meio da fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração e a mente são novamente criados à imagem daquele que age em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração, e podemos dizer com Cristo: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, 8. Na conversa com Nicodemos, Jesus apresentou o plano da salvação e sua missão no mundo. Em nenhum de seus discursos posteriores, explicou tão plenamente, passo por passo, a obra necessária no coração de todo aquele que deseja herdar o reino do céu. No próprio início de seu ministério, abriu a verdade a um membro do Sinédrio, a mente mais apta a receber a um escolhido mestre do povo. Porém, os líderes de Israel não receberam a luz. Nicodemos ocultou a verdade no coração, e por 3 anos houve pouco fruto evidente. Entretanto,
Jesus conhecia o solo em que lançara a semente. As palavras dirigidas à noite a um ouvinte, na solitária montanha, não foram perdidas. Durante algum tempo, Nicodemos não reconheceu publicamente a Cristo, mas observava sua vida e refletia em seus ensinos. Várias vezes, em reuniões do Sinédrio, frustrou os planos dos sacerdotes para destruí-lo. Quando por fim Jesus foi erguido na cruz, Nicodemos relembrou o ensino dado no Monte das Oliveiras. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A luz daquela conversa secreta iluminou a cruz do Calvário, e Nicodemos viu em Jesus o Redentor do mundo. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a frente. Empregou sua fortuna para sustentar a igreja em formação que os judeus esperavam que fosse extinta com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que fora tão cauteloso e cheio de receios mostrou-se firme como a rocha, fortalecendo a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desprezado e perseguido pelos que haviam mostrado a ele reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. No entanto, não vacilou na fé que surgira naquela conversa noturna com Jesus. Nicodemos relatou a João essa história, e este a registrou para a instrução de milhões. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite, na escura montanha, quando o líder judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia o caminho da vida.